Feliz sábado a todos vocês. Que sábado radiante, o nosso primeiro sábado praticamente, não é verdade? Tivemos a passagem de ano novo, um feliz ano novo a todos vocês que estão aqui de forma presencial. Estamos com mais cuidado, não é verdade? Todos de máscara, com distanciamento, para fazermos a nossa parte. Para você que está na internet, seja muito bem-vindo à casa do Senhor. Aqui é o melhor lugar do mundo. Você dá um amém para isso? Eu acho que nós devíamos colocar uma placa bem grande aqui na porta da igreja, dizendo assim: aqui termina a dor. Eu vi isso numa igreja outro dia. E parece que quando nós somos crentes, nós não sofremos mais. Será que sofremos? Quem aqui sofre ou já sofreu um dia? Você pode levantar suas mãos? Amém por isso? Tudo contribui para o bem dos que amam a Deus. O nosso sofrimento não acaba quando nós somos crentes. Ele muda de jeito. Nós passamos a olhar para o nosso sofrimento de uma forma diferente. A maneira como nós vemos a vida é muito importante. Hoje eu estou aqui para pregar para você porque Deus me trouxe. Não era o meu plano estar aqui hoje, não era o meu plano estar pregando essa mensagem. E com o que aconteceu aqui nos bastidores, agora de manhã, eu pude saber de que Deus me trouxe aqui hoje. Eu quero dizer para você que Deus te trouxe aqui hoje. Você não está sendo conectado ao nosso sermão online por acaso. Você não veio aqui por um praxe de sábado pela manhã, ou mesmo porque alguém te convidou. Deus havia marcado um encontro conosco nesse lugar hoje pela manhã. E parece que você não entendeu, você não está feliz com isso? Deus havia marcado um encontro para nós nesse lugar. Amém? Você dá um glória a Deus bem forte. Posso dizer para você, o Senhor tem planos com o seu 2022. Amém. O Senhor tem planos com o meu 2022, com a sua história e com a minha. E eu vou te provar isso agora, lendo com você o nosso verso central da mensagem de hoje, que se encontra em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 12. Eu quero que você leia comigo. Versículos 11 e 12 de Deuteronômio, capítulo 11. Essa leitura é uma leitura que eu faço todos os anos no início de ano. Eu tirei esse versículo da palavra de Deus, mas ele está também na meditação manancial no deserto, no primeiro dia do ano. E nesse verso a palavra de Deus diz para mim e para você: mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales. Da chuva dos céus beberás águas. Terra de que o Senhor teu Deus tem cuidado. Os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio. Você pode ler bem alto comigo? Até o fim do ano. Sou apaixonada por esse verso. Todos os anos, no início do ano, sempre me chamam para pregar no primeiro sábado de janeiro ou na virada do ano, e eu levo esse verso. Está igual Jeremias 29, que é a minha marca. Pois eu bem sei os planos que eu tenho a respeito de vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para dar o fim que vocês desejam. Não tenham pressa, queridos. O Senhor está trabalhando entre nós. Não tenham pressa até mesmo de sair dos problemas, porque o Senhor está cuidando das nossas dificuldades. Se hoje eu e você estamos aqui, eu torno a repetir: Deus marcou um encontro entre nós nesta manhã, ainda que nós não tivéssemos marcado. O Senhor tem nos movido. Nós precisamos confiar no Senhor para dias tão difíceis. Quando a palavra de Deus nos diz que essa terra que nós vamos possuir é cheia de montes e de vales, mas o Senhor estará sobre ela continuamente até o final do ano. Esse é o Deus de 2022, amém? Esse é o Deus que está olhando as suas dificuldades. Queridos, nós começamos o ano cheio de desafios. Ontem pudemos ver os jornais anunciando agora essa nova cepa do vírus. E anunciaram ontem no jornal que a Flórida estará totalmente contaminada com esse vírus dentro de poucos dias. E eles fazem uma previsão fantástica, não é verdade? A previsão deles é assim precisa, eles têm números, eles têm casos de estudo. Eu quero perguntar para você, se eu e você estamos lendo a Bíblia para termos coisas tão precisas quanto as coisas ruins que nós temos visto no mundo. Eu posso dizer para você, o Senhor estará de olho na tua vida, do começo até o fim do ano, isto é certeza. A palavra de Deus nos diz, nós não precisamos, como disse o irmão que participou ali da escola sabatina, ficar tão assustado com os fatos. Como disse alguém que colaborou do lado de cá, essa garota que colaborou do lado de cá, ela disse: quem tem medo e pavor dos últimos dias é porque não está estudando. E eu digo a vocês, nós precisamos ler muito. Não é somente o jornal, queridos, o jornal é para informação, é muito válido.
Eu acredito que nós temos que estar sempre de olho nas coisas que estão acontecendo, mas nós precisamos estar de olho com os acontecimentos ligados à palavra de Deus, para entender e pedir que Deus abra os nossos olhos para compreender o ano que estamos vivendo em 2022. Nós chegamos a uma era privilegiada. Nós fazemos parte da geração que está aguardando a volta de Cristo. E Cristo está muito perto de voltar. E eu vou te dar uma sugestão. Em vez de você ficar fazendo contas para descobrir o dia, eu sugiro que você ore muito para estar preparado. Cristo está voltando. Nós sabemos que o mundo irá de mal a pior. Nós sabemos que os fatos e os jornais irão nos apresentar coisas realmente reais e muito duras e difíceis. Nós teremos perdas nesse ano. Nós perderemos entes queridos para a morte. Alguns ficarão com câncer, outros terão AIDS, outros serão contaminados pelo Omicron, e aí vão as cepas de todas as doenças. Mas eu quero nessa manhã te levar para um lugar diferente. É o lugar que a minha mãe me ensinou desde pequenininha. Ela dizia assim: Rosana, quando as coisas ficarem muito ruins, vai para um cantinho e ajoelha e ouve Deus falar com você. Porque a Bíblia diz em Isaías: e ouvireis uma voz atrás de ti dizendo, este é o caminho, andai por ele. Queridos, eu nunca pensei que eu viveria um tempo onde os vídeos da vacina seriam mais divulgados do que os da volta de Cristo. Você está percebendo isso que tem acontecido? Eu nunca pensei que eu viveria um tempo onde nós estaríamos muitas vezes tão divididos em relação a assuntos tão comuns. Eu nunca pensei que eu teria um tempo onde as pessoas têm tempo para divulgar toda a desgraça que tem acontecido, para nos assustar todos os dias com um vídeo ruim. Mas estamos procurando quem nos envia um louvor pelo telefone. Dá um amém para isso? Quem pega um louvor lá de algum grupo evangélico que mande para você dizendo, pois o Senhor tem planos de paz para a sua vida. As pessoas nesse momento, enquanto nós estamos aqui, em tão boas condições, estão morrendo nos hospitais. Há mães perdendo seus filhos para o mundo. Queridos, há pessoas que estão perdendo tudo financeiramente falando, de um dia para o outro. Essa semana eu orei com 2 pessoas que perderam tudo. Eu quero dizer para você que enquanto nós estamos sentados aqui, o Senhor está abrindo nossos olhos para nos dizer o que fazer com o nosso 2022. Queridos, nós precisamos de 3 coisas para atravessar o nosso 2022. Eu vou deixar 3 itens rápidos com vocês nesta manhã. O primeiro item, nós precisamos da oração. Uma igreja que ora unida, permanece unida e de pé. Uma família que ora unida pode ser inteira arrebentada, mas Deus junta todos os seus pedaços para a sua glória. Em algum momento vai acontecer algo bom. Nós precisamos saber que para 2022, nós precisamos manter a oração como a nossa primeira atividade. Eu aprendi muito com Daniel. Daniel, ele foi para a cova dos leões porque Deus tinha plano em permitir que ele fosse para lá, para que o nome dele fosse conhecido. Muitos de nós estamos perto de uma cova dos leões, estamos lamentando tanto, estamos questionando tanto que Deus não está nos vendo, estamos pensando que nós somos um povo que Deus abandonou. Vejam o que Daniel fazia. Sabem por que Daniel teve um livramento tão rápido? Porque Daniel era presidente, ele era um dos sátrapas da época. Por conta de inveja, de dor de cotovelo, de picuinha, jogaram Daniel na cova dos leões. Mas Daniel tirava tudo da sua agenda como presidente, exceto o seu momento de oração. A Bíblia diz que 3 vezes por dia Daniel abria suas janelas. E hoje eu entendo por que Daniel abria suas janelas. Como é gostoso orar de janela aberta. Vocês já fizeram isso? A gente ter as estrelas debaixo da nossa janela para podermos observar de noite. Você orar debaixo de uma árvore. Nós passamos por uma experiência incrível alguns dias atrás. Uma garota foi sequestrada em Curitiba e as pessoas pediram uma corrente de oração rápida. Ela já havia sido sequestrada, já haviam feito aqueles cartazes de rua perguntando dessa menina. E é claro que todos diziam, nós vamos orar para sermos educados, mas já sabemos que já deu errado. É assim que nós fazemos muitas vezes, infelizmente, não por maldade. É porque realmente quando nós vemos que o caso já foi, vai orar por quê? Deus está chamando em 2022 pessoas para orarem por casos que já foram destruídos. Porque essa menina passou um dia, não sei se 1 dia e meio, sumida dos pais. Mas eu não me esqueço de que eu fui andar com meu cachorro pelo condomínio e eu parei debaixo de uma palmeira bem bonita que tem ali. E ali eu derramei minhas lágrimas perante o Senhor por aquela menina. E eu disse, Senhor, não é a minha oração,
Mas é a união desse povo que nesse momento um está debaixo de palmeira, o outro está debaixo de chuveiro. Senhor, nós precisamos encontrar essa menina. Ela estudou com meu filho, Senhor, na escola. Os pais estão chorando por essa menina. Senhor, ainda que os ladrões tenham a tocado, tentado fazer alguma maldade, cumpre o teu plano na vida deste caso, onde as pessoas disseram, não adianta mais orar, pois ela está desaparecida. Casos assim, dificilmente são resolvidos assim, com a oração simplesmente. No dia seguinte, às 7 horas da manhã, para louvor e honra e glória de Deus, e para que o povo saiba que existe Deus no meio de um povo, pecador como nós, que se interessa e tem propósito, a menina foi encontrada, está viva com seus pais, estava no hospital chorando, traumatizada. Não sei exatamente o que fizeram com ela e não vou ligar perguntando, porque essas perguntas não fazem bem para as pessoas. Mas eu digo a vocês, a menininha está viva e na casa dos pais, porque um grupo resolveu orar depois que todos disseram, não adianta mais. Queridos, eu quero muito nessa manhã dizer para você que eu tenho usado a oração não somente para Deus atender as minhas orações e as pessoas que eu oro ao redor do mundo, mas eu tenho usado a oração para que Deus abra os meus olhos. Nós precisamos em 2022 pedir que Deus use do seu poder para abrir os nossos olhos. Ali como foi em 2 Reis capítulo 6, quando Geazi e o seu chefe Eliseu estavam numa grande batalha. É incrível de que o exército havia cercado aquela cidade. Não havia saída. E Eliseu pediu que o seu servo fosse dar uma olhadinha por ali, levar por ali alguma coisa, andar por ali. E de repente ele volta apavorado e diz, o que nós vamos fazer? Existem muitos homens ao redor da cidade. Eles cercaram a cidade. Queridos, me admira como eu quero aprender com Eliseu. Eliseu, ao invés de tremer, Eliseu, ao invés de ter vertigem, dor de cabeça, montar uma estratégia de guerra, ele faz apenas uma oração. E a oração de Eliseu é assim, Senhor, eu peço que o Senhor abra os seus olhos. E quando ele faz aquela oração, imediatamente os olhos do servo se abrem. E a Bíblia diz de que ele viu cavalos, carros de fogo e um exército de anjos, porque Eliseu disse para ele, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Mas o servo ficava olhando para o povo que estava atacando, então ele não conseguia enxergar. Em 2022 eu vou te deixar, hashtag fica a dica. A primeira dica da tua oração, toda vez que você for orar por um caso, ajoelhe em primeiro lugar e fala, Senhor, abre os meus olhos para enxergar este caso que eu vou orar, segundo a tua visão. Queridos, o exército de Deus estava pronto para defender Eliseu e aquela cidade. Mas o servo estava olhando o número de inimigos que estavam vindo. Nós estamos começando 2022, onde o mundo anuncia os inimigos que estão vindo. Alguém disse para mim, você percebeu que as coisas no supermercado estão sumindo das prateleiras? Os carros, os caminhões estão com os containers presos lá e não tem motoristas para os caminhões, porque os caminhões, se forem trazer as comidas, as pessoas estão doentes. Você percebeu, Rosana, que 77 mil voos, não sei se foi esse o número, certo? Foram cancelados porque pilotos e comissários de bordo estão ficando doentes. E eu respondo para as pessoas, eu percebi. Mas eu estou pedindo para que Deus abra os meus olhos. Quem sabe é a hora de sermos menos gulosos no supermercado e buscarmos apenas o essencial, para que possamos ter saúde e comer bem. Quem sabe é o momento de nem viajarmos para lado nenhum e tirarmos férias dentro da nossa própria casa para curtir os nossos filhos. Essa semana eu passeava um pouquinho aqui por perto e eu vi um pai com 2 crianças brincando com as bicicletas que ganharam no Natal. Mas que interessante. As crianças davam uma volta em volta do pai e ele com o celular assim na mão, ele estava exatamente nessa posição. E ele dizia, vai filho. Daqui a pouco a menina voltava e falava, pai, você viu o que eu fiz? Vi, filha, que lindo! Daqui a pouco a menina voltava com a bicicleta, daqui a pouco um caiu, o próprio irmão levantou a menina e o pai direto no celular. E eu parei, eu falei, como eu queria dizer para esse pai, que daqui a alguns anos, ele terá muitas saudades desse momento, porque nossos filhos crescem rápido ali. Crescem muito rápido. Queridos, cada lance, cada olhar da tua esposa,
Cada detalhe dos nossos filhos deverão ser degustados hoje com muito amor, porque para os dias que vivemos, primeiro que eles vão crescer rápido, mas nós não sabemos o dia da manhã e quando nós teremos uns aos outros com vida. Hoje pode ser o último sorriso, pode ser o último abraço. E daí que as coisas estão piorando, elas vão piorar para melhorar, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Queridos, eu tenho descoberto todos os dias na minha vida de oração, e não é porque eu sou santa, não. Eu estou descobrindo que Deus ouve pecadores que se arrependem, que pela graça buscam arrancar dos seus momentos de oração o melhor que Deus tem. Você tem arrancado o melhor que Deus tem? Você tem pedido para Deus abrir os teus olhos, para não orar como uma multidão tem orado, somente usando a oração como um artifício para que Deus faça a sua vontade. O mundo tem nos acostumado muito mal, Hollywood contou mentiras para a gente. Os filmes têm colocado para nós situações lindas de conto de fadas, que fadas nem existem. Então, quando nós vamos para a vida dura, para a vida da realidade, para a vida do Covid-19, para a vida da perda familiar, dos filhos que estão divididos entre a televisão e o estudo da lição da escola sabatina, nós nos apavoramos. E aí nós queremos usar a mesma fórmula que o mundo usa. A mágica que não existe, a esperança naquilo que não é verdade. Nos afastamos da oração porque às vezes a nossa angústia é tão grande que parece que a nossa oração é um monólogo, nós falamos e ainda há aqueles que conseguem ouvir a voz de Deus e passam por você e diz: você está com um problema, você não ouviu? Interessante que a Joyce Meyer foi numa conferência e ela disse que nos primeiros anos do ministério dela, ela se sentia muitas vezes muito pequena. Então ela foi numa conferência, ficou num canto em pé e disse que uma irmã muito bem vestida parou do lado dela e disse: você está vendo? E ela disse: o quê? Você não vê os anjos voando aqui? Ela disse: não vi nenhum. E aquela mulher disse: eu estou vendo. E saiu caminhando. Quantas vezes você encontra alguém que realmente viu um anjo, mas acreditem, queridos, se você não viu, não é porque você não tem fé, você não precisa ver para querer, porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor se acampa ao redor do que os temem e os livra. Naquele dia a Joyce disse que chorou, mas Deus disse no coração dela: o seu anjo está do seu lado, você não precisa contar que o vê para impressionar as pessoas. Queridos, entendam bem. A nossa fé, como pregaram hoje aqui na Escola Sabatina, tão bem feito sobre o início da igreja adventista, não é para mostrar para os outros que nós estamos certos, para brigar por esta verdade, nem tampouco para mostrar aos outros o quão superiores nós somos. A nossa fé deve ser um envolvimento e um movimento grande que chame a atenção do mundo para pregar um Cristo vivo que ainda se importa conosco. Queridos, se nós pregamos Jesus, as pessoas vão entender tudo, porque quem ama a Cristo e compreende o projeto da salvação, gente, é impossível deixar de amar a Cristo, quando nós compreendemos a sua missão. Quando Eliseu olha para aquele servo e diz: agora os teus olhos estão abertos, você vê. Eu posso imaginar a empolgação do servo ao ver de que o exército vinha vindo contra aquela cidade, mas mais estavam com eles do que aqueles que estavam perseguindo. Decorem uma coisa para o vosso bem nesta manhã: mais são os anjos do que os demônios. Mas serão os livramentos do que as perdas em 2022. Eu digo isso pela palavra de Deus. Isso aqui não é uma palavra de sorte ou azar, pois eu não acredito nem em sorte nem em azar. Eu acredito que nós buscamos, com o volante da nossa vida que está em nossas mãos, as escolhas. Muita intimidade com Deus, você poderá sim ver anjos. Muita intimidade com Deus, você poderá sim ouvir a voz de Deus. Mas sabe como eu quero ouvir a voz de Deus nesse tempo com tantos ruídos? Eu quero ler a Bíblia, porque a Bíblia tem me falado de um Deus que tem cuidado de mim em dias tão difíceis. Eu quero dizer para você nesta manhã que a oração te colocará, queridos, em lugares incríveis. A oração te ajudará a sobreviver os montes e os vales, que a Bíblia diz em Deuteronômio: essa terra que você possui é de montes e de vales. Quem é que gosta dos vales? Nós amamos os picos. Mas eu quero dizer para vocês que os vales, eles farão parte da nossa história. É no vale que nós estamos mais humildes. É em meio aos problemas que nós somos mais tocáveis pelas pessoas.
É quando quebramos, como diz a sociedade, que nós podemos mostrar quem realmente o nosso Deus é. E geralmente quando estamos no pico, nós esquecemos dos tempos de vale. Por isso Deus nos permite picos e vales, porque o vale nos prepara para o pico. O dia que você estiver no pico, eu não sei se eu estou pregando para alguém que está no pico. O pico é a primavera. É o melhor momento da sua vida. É um momento onde parece que as coisas estão caminhando tão bem que dá até medo falar, não é verdade? A gente não fala isso? Dá até medo falar, Rosana. Nem vou contar para os outros que eu estou com medo de olho gordo. Posso te falar uma coisa? Olho gordo não existe. A Bíblia diz, nenhum encantamento sobre você prosperará, porque o Senhor Jesus tem cuidado de ti. Nós não temos que ter medo do sucesso, mas não temos que nos perder em meio a ele. Se no dia do sucesso, você lembrar que tudo que Deus tem te dado, que tudo que você é, que onde você mora, o que você possui, é de Deus que vem, você estará honrando os momentos do vale, onde nos momentos de dificuldade, nós fomos tão ministrados por Deus. Queridos, eu tenho certeza do que eu vou falar para vocês nesta manhã. Isso não está em livro nenhum, é uma coisa da minha cabeça, pelo tempo de pesquisa, ouvindo pessoas. Ninguém conseguirá reservas emocionais boas, conseguirá sucesso, ou momentos muito bons, se não passar pelo vale. O vale é um lugar de atoleiro. O vale é um lugar que ninguém quer estar junto com a gente. Geralmente você está sozinho no vale. É quando você perdeu tua família, é quando você está doente, sem dinheiro. No vale é um lugar que cabe só você muitas vezes. Mas acreditem, queridos, é o melhor lugar do mundo. Gideão estava no vale, naquele lugar, no lagar, pisando ali. E de repente o anjo chega para ele e diz, ó, valente, corajoso, Deus está te chamando para uma obra. E ele se assusta porque ele diz, eu? O último da minha família? Nesse vale escuro, se eu prego para alguém nessa manhã que se sente o último, que tem complexo de inferioridade, te levanta em nome de Jesus nessa manhã, porque Deus tem chamado os pequenos, os despreparados, os que se acham um Zé Ninguém para encher com sua glória e mostrar ao mundo que Ele é Deus. Gideão é tirado dali, daquele lugar escuro, cheio de complexos, cheio de traumas, para fazer aquilo que Deus havia pedido. Moisés disse que não conseguia falar, que era pesado de língua e libertou o povo. Vejam bem que Deus só chamou pessoas bem complicadas. Você não vê ninguém na Bíblia que Deus chamou que era assim, ó, um astro, uma pessoa que é aquela mega pessoa fantástica. Porque quando nós nos esvaziamos do nosso eu e pedimos ao Espírito que nos encha, será tudo para a sua glória. Você quer que aconteça o que com o seu 2022? Quais são suas expectativas? Quais são aquelas séries de metas que você coloca todo ano? Vou perder 200 gramas, vou engordar, esse ano eu não vou fumar mais, eu não vou beber socialmente, esse ano eu não vou bater na esposa, esse ano eu vou tratar bem o animal. E aí você fez aquela lista. Posso te falar uma coisa? Você quer que aconteça? Passe um tempo com Deus em oração e peça ao Espírito para que no momento que você tiver com um prato na mão, ao invés de jogar na cabeça da sua esposa, como eu vi essa semana na internet, alguém fazendo, peça para que Deus te segure o prato e lembra quantos querem neste ano ter comida nesse prato e vai para a pia lavar louça. Para que nesse momento, quando você estiver no ímpeto de pegar um cigarro, sabendo que isso fará mal para a sua vida, você possa pedir para Deus te libertar e o Espírito Santo fará por você. Sabe por que eu sei que fará, queridos? Porque Efésios diz que Deus fará por mim e por você infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Gente, isso me arrepia o fio do cabelo. Mas eu fico tão empolgada com essa promessa, porque é infinitamente mais do que pedimos, Fátima, ou pensamos. O que você pensa para os seus netos, amiga? Pensa no que você tem pensado, que você tem até medo de pedir para Deus em 2022. Bota isso no papel. Jejua por isso e ora e entrega para Deus. Queridos, Deus fará infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Deus fará porque Ele é Deus. Deus fará porque Ele é bom o tempo todo. Deus fará porque Ele tem propósito comigo, com você. Porque a terra que passais a possuís, 2022 é terra de montes e de vales. Diz aqui a Bíblia em Deuteronômio. Mas os olhos do Senhor estarão sobre ela do começo até o fim do ano. Queridos, nós não estamos sozinhos. Ouçam bem, o mundo não terminará com pandemia.
Não é isso que diz a Bíblia? Jesus irá voltar. Já ouvimos os passos de um Deus que se aproxima. É tempo de nos unirmos em oração. É tempo de limparmos nossa vida, deixarmos de lado aquelas pequenas coisas. É tempo de nos unirmos com nossa família imperfeita. É tempo de levantarmos um caderno de oração para 2022, onde eu e você possamos ter os nomes das pessoas, onde possamos ter as causas que vamos lutar. Eu tenho cadernos guardados, que esses cadernos vão comigo para onde Deus me leva. Eles ficaram 10 anos em Curitiba, renovei com mais 2 cadernos. E existem noites que eu tiro para sentar sozinha na sala de casa, para pegar os primeiros cadernos e começar a ler. E ali eu choro e me emociono de ver que em 2003, no nascimento do meu filho, há ali tudo que aconteceu daquele dia. No outro, não é um diário, é um caderno de oração, para que nos dias difíceis você sente com o seu caderno, na sala da tua casa, e veja o que Deus já fez por você, para que nesse momento de dificuldade, você olhe para frente e diga: eu não estou sozinho em 2022. As coisas podem piorar no mundo, queridos, mas Deus continua sentado no trono. Ele ainda continua no controle de tudo. Deus está permitindo que o mundo passe por essa fase, para que possamos reconhecer a sua soberania e buscarmos mais tempo a sua oração e a sua presença. A oração nos ajudará a abrir os olhos quando orarmos pelas pessoas. É incrível, esses dias uma senhora me ligou e ela disse: Rosana, eu estou com uma lista de oração, mas Deus colocou no meu coração assim, que se eu não souber pelo que eu estou orando, eu não vou orar mais. E eu disse: mas saber o quê? Me seja mais específico. Eu tenho que saber realmente o desafio de cada um. Se eu vou orar por aquele jovem, tem que me falar qual é o pecado, senão eu não oro. E eu falei para ela: amiga, não vai dar certo isso aí não. E eu não vou entrar nisso não, amiga, pelo amor de Deus. Eu não vou poder entrar, então. Eu vou orar por você agora. Eu posso te dizer uma coisa? Às vezes nós vamos orar por pessoas e nós queremos entrevistá-las. Posso te dizer uma coisa? Jesus chegou para o cego e ele disse: o que queres que eu te faça? Todo mundo ali passou naquela cidade, falou o que daquele cego? Aquele cego ali, gente, tem coisa na vida dele. Esse é irmão desse, todo mundo dizia. Alguém da família pecou, é batata. Imagina, menino nasce cego desse jeito aí, Isso aí é pecado oculto. E aí as pessoas começaram, e nós não temos na Bíblia um relato do que falaram, mas pelos dias de hoje nós podemos pegar as nossas falas, levar para aquele dia e descobrir que atacaram a família do cego até. O que Jesus fez? Jesus falou: não, ele é cego para que o poder de Deus se faça sobre ele. Eu queria que nesse ano nós pegássemos esse verso de Cristo para todos os casos de desgraça espiritual que nós orássemos para 2022. Que ao invés de gastarmos tempo entrevistando as pessoas, aonde elas foram, com quantas drogas elas usaram, qual foi a desgraça que o inimigo causou nessas vidas, que nós possamos fazer a fala de Jesus, o poder de Deus e a glória de Deus se fará sobre este caso. Aquele menino foi entrevistado. Vejam lá na Bíblia, chamaram os pais de tão contrariados que ficaram. Tem coisa nisso, o menino foi curado rápido, agora que eu estou desconfiado. Chamaram o menino, mas por que você... Eu não sei, ele falava. Eu só sei que eu era cego e agora vejo. Jesus fará isso por mim e por você em 2022, amém? Nós não conseguiremos explicar como nossa vida está andando de pé, como estamos aqui até hoje, como conseguimos colocar comida sobre a mesa. Nós não conseguiremos explicar como uma mulher estéril ficou grávida e nós oramos por ela 8 meses. Nós não conseguiremos explicar o porquê que nessa igreja nós teremos esse ano um movimento onde as pessoas vão se achegar a nós. Nós só diremos assim: eu conheci um homem, o seu nome era Jesus. Eu era cego e agora eu vejo. Eu quero deixar com você o próximo item. Nós precisaremos, para atravessar este ano, nós precisaremos de fé. Fé como a de Jó. Queridos, eu sou apaixonada pela história de Jó. Porque nós somos amigos de muitas situações, eu e Jó. Não todas, porque se fosse todas de Jó, talvez eu não estivesse viva hoje. Mas digo a vocês, a Bíblia diz: estava este ainda falando e veio a primeira notícia. Você não vê uma pausa assim muito grande, um período que Jó tirou férias, foi para uma clínica para dar um tempo para a cabeça.
Você não ouve ali Jó buscando um bom terapeuta, não deu tempo. Estava este ainda falando, o vento veio do norte, derrubou a casa, matou os filhos. Estava este ainda falando. Eu posso imaginar Jó naquela casa dos sonhos. Sabe aquela casa dos sonhos que tem varanda, tem vaquinha no curral, tem grama para todo lado, Jó sentado numa rede, ou num sofá bem gostoso, com a sua esposa trazendo suco de mexerica com pera. Pensa, aquele momento gostoso em família, entra alguém desesperado e diz, teus animais todos estão doentes e morreram. Na outra porta, porque era uma casa, devia ser com muitas portas, porque estava esse ainda falando, ninguém entrando pela mesma porta. Eu acho que o último veio pela janela e falou, teus filhos todos morreram. E eu posso imaginar o desespero da mulher de Jó. Para você que é mulher, eu tenho uma mensagem. Pede para Deus equilibrar o teu emocional para 2022, querida. Nós não podemos mais permitir que os hormônios determinem nossas atitudes mais. Nós precisamos sermos mulheres de oração e buscarmos ajuda médica, para que não venhamos a pirar como pirou a mulher de Jó, que todo mundo fala mal dela. Eu parei de falar, porque pensa, quem era essa mulher? Qual era a intimidade que ela tinha com o Deus do marido? Quais eram os sonhos daquela mulher? Quantos filhos ela tinha, que de um dia para o outro ela perdeu e não aguentou? E aí no meio do desespero dela, quando ela foi passar o cartão de crédito, não passava, acabou. E de repente ela olha para Deus e diz, esse é o Deus que você adora? Amaldiçoa seu Deus e morre. Amaldiçoa seu Deus e morre, porque esse Deus eu não quero para mim, ela disse. Ela entrou em estado de choque, talvez ela não tivesse comunhão, e estou eu aqui julgando a mulher de Jó e não quero fazer isso, porque eu não estava lá. Mas eu digo a vocês, ali havia um homem que era bom, temente a Deus, se desviava do mal, que passava por uma grande prova, e não permitiu que a sua fé fosse abalada, quando tudo lhe foi tirado. Queridos, ouçam bem o que eu vou dizer a vocês. Muito nos será tirado no futuro. Se prepara. Nós estamos indo para um lugar onde o mundo não terá mais saída. Apenas o mover de Deus e a volta de Cristo nos libertará de muitas coisas. E nós precisamos começar o desapego em 2022. Nós precisamos compreender que cônjuge não é Deus. Alguém me disse esses dias num aconselhamento, se ele sair de casa, eu morro, irmão Rosana. Eu falei, não morre não. Vai morrer não, amiga. Estou aqui para te ajudar. Se eu não morri quando o meu saiu de casa um dia, você não vai morrer também não. Você vai ficar viva para ver o milagre. Porque gente vivo de joelho, mesmo aos pedaços, pela fé, alcançará a promessa de Deus cumpridas. Queridos, é tempo de pegar as promessas de Deus e andar com elas no bolso. A minha mãe era muito engraçada, eu já contei para vocês da minha mãe. Quando ela era viva, ela tinha uma caixinha de promessas. E o que ela fez? A gente não tinha dinheiro para comprar caixinha de promessa, que era caro na época. Ela mandava xerocar e recortava. Daí ela colocava no bolso aqui, Davidson, no bolso do lado de cá. E quando nós saímos na rua, ela pegava as promessas e todo mundo que ela entrava em contato, ela tirava e falava, oh, Deus mandou para você. Todas as vezes que eu vi minha mãe fazer isso, os olhos das pessoas marejavam de água. Porque sempre era a promessa que aquela pessoa precisava, que estava passando por uma luta. O que me leva a crer na pesquisa minha de Dona Jacira, que já é falecida, que a palavra de Deus é viva, nunca volta vazia, e que as promessas de Deus serão cumpridas pelo próprio Deus. O que Deus havia prometido para Jó, Deus cumpriu. A presença dele no momento de perda. A fé de Jó me emociona. Eu peço todos os dias a fé de Jó para atravessar os desafios que eu já tive, ainda tenho e ainda terei. Porque Jó viu a sua própria esposa o abandonar no seu propósito. E Jó coloca o rosto em terra e ele diz, se recebi dele as coisas boas, por que não receberei as ruins? Veja que na cabecinha de Jó, na sua ingenuidade, ele estava recebendo o mal de Deus, e não é isso que o mundo pensa, que Deus que criou o Covid, que Deus criou a morte, mas não é isso que Gênesis diz. A morte veio pelo salário do pecado, por isso quando alguém morre, para de dizer que foi Deus que matou, Deus nos deu vida. O pecado veio pela morte, Jesus Cristo veio para vencer a morte, para dizer para mim e para você, que os nossos mortos que dormem em Cristo ressuscitarão, amém? Jó não compreendia o que estava acontecendo. Eu quero perguntar se nessa manhã, existe alguém entre nós que não compreende a fase da vida que você está vivendo.
Eu vou te dizer uma coisa que vai doer, mas eu vou dizer porque eu sou sua amiga, é só entre nós. Porque as outras pessoas não vão te dizer isso para você não ficar bravo. Mas eu vou te dizer e você vai me dar tanto valor ao que eu vou te dizer, porque isso é inspirado por Deus. Hoje você está passando uma fase que você odeia e que não compreende. Mas você e eu não fomos chamados a compreender. O nosso chamado é para confiar. Porque quando nós confiamos, o Deus que nos vê sem compreender, adorando com o rosto em terra, e dizendo que Jó disse em Jó 42, versículo 2, bem sei que tudo podes, dos teus propósitos nenhum será impedido. Essa é a pessoa que Deus quer junto do seu coração, para virar o cativeiro. Queridos, eu posso imaginar a alegria de Jó pela metade, quando recebeu tudo de volta. Porque como é que a gente dá mais 4 filhos para alguém que perdeu 4 para a morte? Você acha que não ficou porta-retrato? Você acha que não ficou saudade, lembrança? Ninguém repõe filho. Só tem um Christopher que saiu desse ventre. Não tem outro. Eu posso te dizer, Jó sofreu a perda, Jó teve saudades, mas a coisa mais linda de Jó, que eu deixo com você para 2022, é de que Jó não atribuiu a Deus falta alguma. Queridos, nós temos jogado indiretas para Deus. Nós temos falado não diretamente, que a gente tem medo dele, né? Ah, Senhor, o Senhor está vendo tudo que está acontecendo comigo? Eu queria te dizer, né, Senhor, ó, eu não quero te culpar, mas a coisa está pesada, viu? Não é assim que a gente fala. A gente vai em grupo de oração e fala assim, ó, eu estou vendo todo mundo testemunhar a bênção, só eu, minha vida está andando para trás, mas fica feliz que tua vida está andando para trás, porque com Jó andou, e depois quando Deus fez ir para frente, a história dele ficou na Bíblia, para mover 2022 para esta igreja, acreditar de que Deus, os seus pensamentos e os seus propósitos serão cumpridos, independente das nossas tragédias. A gente tem que compreender que Deus está acima de tudo. Eu fico impressionada, gente. Eu não tenho nenhuma pérola. Não peguei uma ainda. Acho que eu até vou numa joalharia só para fotografar, ver de perto. Mas eu fico impressionada com a confecção da pérola. A pérola é uma ostra ferida. Ostra que não sofre não faz pérola. Deus fez isso na natureza, lá no fundo do mar. Você não percebe que é uma indireta, ó, para mim e para você? Tem que cair a ficha em 2022. Que Deus não dá ponto sem nó, que Ele é pai, não é padrasto. Que Deus não é irmão mais velho, que Deus não faz acepção de pessoas. Tua bênção está para chegar, não importa se você tem que esperar até 2024, ela virá porque Deus prometeu. Não sai da fila, para de ficar olhando quem já pegou o pacote. Que número que está na bênção? Deus não tem senha, Ele tem propósito. A sua bênção irá chegar. Eu e você estamos sendo lapidados para sermos uma joia para o reino de Deus e não um atrapalho para o evangelho. Que desespero é uma pessoa que é um atrapalho para o evangelho. Pessoas que falam que não está na Bíblia, pessoas que falam em nome de Deus, pessoas que saem por aí, igual cartomantes, adivinhando a vida das pessoas em nome de Deus. Queridos, quanta loucura em nome de Deus. Eu quero dizer para você hoje, que a fé do Senhor, naquilo que Deus prometeu, salvará a sua vida. E a última coisa que eu quero deixar com você nesta manhã, para que você e eu atravessemos 2022, primeiro a oração, em qualquer lugar, de qualquer forma, por qualquer pessoa, por qualquer situação. Deixe Deus agir, não somos nós que fazemos o milagre, é Deus. Depois nós precisamos ter fé. E por último, nós precisamos ter atitude. Vejam bem, eu sou apaixonada pela mulher do fluxo de sangue na Bíblia. Foi a atitude dela que a salvou daquela doença. Mas pela fé gerou-se uma atitude. Qual será a atitude que nós tomaremos para 2022 com a fé que nós temos no peito? Eu estava aqui na escola sabatina, pegando as frases de todo mundo, eu vi ali o momento que a Lê falou assim, nós temos uma verdade única, nós precisamos trazer isso para a prática, para os dias de hoje. Eu quero dizer para vocês que nós sabemos tudo o que é para fazer, mas por que será que não nos levantamos e fazemos? Por que será que não nos movemos na direção da fé que temos no Senhor Jesus? É como se hoje nós fabricássemos a aspirina na nossa própria casa e desconfiássemos da fórmula. Estivéssemos com a dor de cabeça e não quiséssemos tomar aquela aspirina. Eu vi o pastor Bullion falando isso outro dia. Na aspirina ninguém sabe quem fez,
quem foi o farmacêutico, se ela está vencida ou não. Você vai lá, pega um comprimido e toma, porque você acredita que aquele remédio vai curar a tua dor de cabeça. Queridos, a minha pergunta é, será, e não é para responder, é só entre você e Deus, porque eu também pergunto para mim, na minha vida hoje, será que tudo aquilo que meus pais pregaram, será que esse Deus de Jó, o Deus de Eliseu, de Maria Madalena, o meu Deus, o Deus da Zina, do Moisés, do Joter, o seu Deus, será que esse Deus, ele realmente tem uma importância tão grande para mim e para você, que pudesse a nossa fé nele nessa manhã gerar uma atitude? Eu faço um desafio, como dizem os adolescentes aqui hoje, que para essa semana a nossa fé gere uma atitude. Cada um vai falar com Deus e perguntar qual é a atitude que Ele quer que você tenha. A mulher do fluxo de sangue era ensanguentada, mulher, não podia falar em praça pública. Aquela menstruação constante, 12 anos, que aquilo não parava por nada. Foi para médico, gastou uma fortuna, mas ouvia falar de Jesus. Por ouvir falar de Jesus, ela desenvolveu uma fé tão grande, que eu tenho certeza que ela pegou ali, quem sabe, uma banana e uma maçã, botou numa sacolinha, eu acho que um copinho de uma garrafinha de água, e ela falou, é hoje que eu vou atrás de Jesus. E eu falo isso, minha voz embarga, porque meu pensamento vai lá na frente com o que eu vou falar para vocês, e eu já estou chorando por causa do apelo, emocionada. Sabe por quê? Eu posso imaginar aquela mulher se levantando de onde estava, e vendo lá fora o que ela ia enfrentar. Ela poderia, com justificativa do governo da ocasião, ser apedrejada, tinha autorização para isso. Mas ela olhava para o seu corpo frágil, pensava nas histórias de Jesus e dizia, tem problema não, eu vou, porque eu preciso ser curada. Se eu for apedrejada na metade do caminho, acho que ela começou a considerar tudo que podia acontecer, mas ela pensava na cura, pensava em Jesus, ela deixava os pensamentos ruins de lado. Neste ano eu queria que vocês pudessem, pelo poder de Deus, pensar pensamentos de paz, pensamentos do que Deus pensa, que possamos tirar um pouquinho, quem sabe até os filmes que vemos na televisão de lado, para olharmos um pouco pelo que Deus tem feito, colocado a palavra de Deus no nosso coração, para que possamos no momento da atitude agirmos pela fé como aquela mulher. Ela atravessa a multidão, e a Bíblia diz que a multidão a comprimia para trás, porque toda vez que você se levantar em favor de ajudar alguém, ou de servir ao Senhor, a multidão vai te empurrar para trás. Vão dizer para você não fazer não, que essa pessoa é folgada. Vão dizer para você não ir para a igreja não, que lá todo mundo é hipócrita. Sejam bem-vindos ao clube, você é só mais um. Posso te dizer, aqui é tudo quebrado. Arca de Noé do século 21, todos os bichos, aqui é para gente doente como eu, mas que desejam ardentemente estar perto de Jesus. Desejam ardentemente vencer suas falhas e defeitos. Quem está aqui é muito corajoso de entrar nessa igreja para se aproximar de Jesus, enquanto o mundo faz com você o que fizeram com a mulher do fluxo de sangue, te empurra para fora, até chega a te enganar, que os amigos lá do mundo são melhores que os da igreja, e você cai nesse conto da carochinha e convive com essa gente. Na noite que você perde o dinheiro e tua saúde, você não vê um do teu lado. Volta para cá que somos quebrados, mas somos de Cristo, Ele é inteiro. Aqui com nossas falhas, nós temos o que Deus tem nos emprestado, amigos, que Ele nos dá todo dia, misericórdia. Eu vim de casa até aqui conversando com a Liz. A Liz é a moderadora do meu canal, uma mulher que passou por muitas lutas, e Deus a tirou assim do fundo do poço, das doenças, da luta emocional, para servir ao Senhor hoje como moderadora de qualquer live que fale de Jesus. E eu conversava com ela, e nós duas falando do amor de Deus e do que Deus pode fazer pela nossa vida. Eu digo a você, a mulher do fluxo de sangue só chegou perto de Jesus porque ela conseguiu, numa brecha da multidão, tocar a orla. Não deu tempo dela falar, dela levantar, mostrar o RG, se apresentar bonita. Não deu tempo de maquiagem, não deu tempo de nada. Ela foi a Jesus como estava. E quando ela toca Jesus, ele diz, uau, de mim saiu poder. Quem é essa criatura que me tocou, precisando de tanta coisa? Os discípulos ainda tentam dizer para Jesus, imagina, mestre, todo mundo te toca, todo mundo te espreme. Posso te dizer uma coisa nessa manhã? O teu toque nessa igreja, a tua presença nessa igreja é única para Deus. Para de se preocupar com quem está do lado.
Abraça quem está do lado, abençoa todo mundo. Tem problema com um ou com o outro, finge que não vê, mas não sai daqui, porque Jesus vai olhar para você e dizer hoje, nesta manhã, para Jesus que marcou um encontro conosco aqui, não fui eu quem marquei, ele vai dizer: a tua fé te salvou, vai em paz. Jesus olha para aquela mulher e diz: tua fé te salvou. Jairo lá do lado, já indo feliz para casa, levando Jesus para casa, e aquela mulher sendo abençoada de forma diferenciada, única. Gente, como eu amo meu Jesus, ele faz coisas para mim que ele não faz para ninguém, porque é uma coisa assim, ó, entre eu e ele. Eu quero muito que em 2022 você desenvolva uma comunhão tão grande com Jesus, que você possa até guardar segredo de algumas coisas que ele tem feito para você, porque se você contar, as pessoas não vão entender, é entre você e ele. Você compreende que é entre nós e Deus nessa manhã? Fé gera atitude. Se você tem fé no Senhor, você vai ler a palavra e não vai dizer que não entende nada na Bíblia, porque alguém vai te explicar. Eu posso te dizer uma coisa: se você tem fé em Jesus, você vai aprender a perdoar teus inimigos, porque o próprio Cristo disse: perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Posso te dizer, se você tem fé em Jesus, nessa manhã, você vai ter coragem de sair de onde você está, do lugar que você está. Chega de continuar no lugar que você está. Já tentou tanto desse jeito, já viu que não deu certo? E se esse ano tentássemos com Cristo? E se esse ano saíssemos daquele tradicional, daquela frase assim, ó: eu estou fazendo isso e isso, e fizéssemos uma fórmula nova. A Bíblia diz: eis que estou fazendo algo novo, já está vindo à luz, você ainda não percebeu. Sabe qual é o novo de Deus? Um povo que se aproxima de Deus, sem ter medo de ser chamado como fanático. Um povo que não tem vergonha de carregar a Bíblia debaixo do braço. Um povo que não tem vergonha de orar na porta de um supermercado, quando encontra uma brasileira caindo aos pedaços na porta de um supermercado. Um povo que vai sair esse ano em nome de Jesus, Joter. Vai sair daqui desse templo para trazer mulheres esse ano para cá, para a gente fazer uma igreja para as mulheres, assim, um momento especial de oração. Para você que é mulher, que é tão sensível, para você que veio aqui hoje. Hoje eu quero muito dizer para vocês que o Deus que nós servimos tem trazido gente para cá e vai trazer outros. Esse Deus tem transformado sua vida, tem abraçado você, Monique, assim, ó, bem de perto, com aquele cachorro ferrugem lindo que você tem em casa. Um Deus que tem abençoado os seus filhos, que tem nos dito que Ele está voltando e que nós precisamos pedir que Ele volte muito mais rápido. Sabe fazendo o quê? E o Evangelho será pregado a todo mundo, então virá o fim. Existe alguém entre nós nesta manhã que precisaria de uma oração de ano novo especial, pois está num momento de vale? Você gostaria, se não se sentir constrangido ou constrangida, de ver a sua mão levantada? Eu gostaria de orar por você. Está bem, a turma do vale poderia vir aqui com distanciamento social, por favor? Vocês conseguem vir aqui comigo, mas longe, por favor, um do outro, porque eu não quero desobedecer a regra, mas não posso deixar vocês irem embora sem receber essa oração tão especial que o Senhor preparou no meu coração. Sim, distanciamento, abraço. Mas alguém passa por um vale, deixou rastros de alguma dor muito grande em 2021, precisa de um novo recomeço para esse ano. Já fez tudo que o mundo havia pedido para você fazer para passar bem o ano novo? Viu que isso não adianta? Nós vamos fazer algo nessa manhã que resolve. Eu quero orar por vocês que passam por desafios do vale e dizer a vocês: pois eu bem sei que tudo podes, como disse Jó, e nenhum dos teus pensamentos poderá ser impedido. O meu segundo apelo nesta manhã é: se você visita essa igreja ou já frequentou essa igreja, gostaria de entregar o seu coração a Jesus, estudar a Bíblia esse ano conosco e fazer uma entrega a ponto de fazer como um casamento com Cristo, uma aliança profunda, uma coisa que vai durar a eternidade. Alguém gostaria de nessa manhã entregar o seu coração a Jesus? Eu peço que você faça essa entrega agora, pois no supermercado, em casa, será mais difícil. Aqui o Espírito preparou um encontro para você. Alguém gostaria de fazer uma entrega para Jesus, estudar a palavra, se entregar um dia nas águas batismais? Eu gosto de deixar sempre essa oportunidade. Você que está na internet, pode deixar o seu contato com a Liz. Você pode colocar o seu contato aí na internet, se você mora aqui perto da gente. E o meu último apelo, que foram 3 nesta manhã:
É para você que gostaria que neste ano de 2022, Deus abrisse os seus olhos para ver a verdade sobre a sua própria vida e sobre o quanto Deus tem estado com você. E se você tem esse desejo, quero que você se levante onde você está, para que nessa manhã o Senhor te alcance, o Senhor te abrace, para que seja um ano, Juan, de muitas bênçãos, para que seja um ano de muitas vitórias. E torno a repetir, teremos desafios, queridos, mas em nome de Jesus, todos os desafios serão para o nosso bem, pois quando Jó recebeu tudo de volta, ele olhou para aquilo tudo que ele recebeu, e eu tenho certeza, amigo, que não tinha o mesmo valor que tinha antes. Parece que quando nós perdemos algo e recebemos de volta, nós colocamos Deus no lugar. Esse ano, queridos, Deus em primeiro lugar. Deus acima de tudo. Deus em primeiro lugar. Deu um problema na tua casa, não corre para o telefone, corre para o trono. Deu um problema nas finanças, corre fazer as continhas com Deus e corre para o trono. Você está se sentindo com um diagnóstico médico que ninguém pode te ajudar, vai no médico, mas leva Deus primeiro. Eu quero nessa manhã orar pela turma do Vale, porque logo vocês estarão no pico, ok? Sabe por quê? Não é a minha igreja que leva vocês para o pico, não, é Deus, o dono dessa igreja. Ele é perfeito, Ele é santo, Ele é bom. E é para Ele que nós vamos orar, para neste momento, eu e você, dedicarmos a Ele o nosso 2022. E como fé gera atitude, fica a tarefa de casa. Que nessa semana alguém faça o bem para alguém, pela fé. Não é para contar para os outros, não. A gente não vai chamar você aqui na frente e falar quantos você abençoou. Ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, você vai fazer no sigilo, tá? Simplesmente porque fé gera atitude. Poderoso e grande Deus, obrigada porque me trouxeste aqui nesta manhã. Obrigada porque quando encontrei o Jotério e o Moisés do Obelim ali, o Senhor começou a falar e trabalhar, e eu não pude dizer não, porque eu prometi que em 2022 sempre será assim quando o Senhor me chamar. Não importa se o cabelo não está como eu queria, não importa, Senhor, a hora e se tem um papel dentro da Bíblia ou não. Como disse a Eva e a Liz antes de eu subir nesse púlpito me abençoando, suba e fala do que Deus tem feito por você. Senhor, sua misericórdia sobre minha vida tem sido mais do que eu mereço. Tu sabes as minhas lutas que eu já passei. Tu sabes quem eu sou e o meu tamanho, Senhor. O Senhor é grande demais. E é pela tua grandeza que eu imploro para esse grupo que veio à frente, cheios de coragem, se expondo numa congregação, simplesmente porque fé gera atitude. Levantaram, Senhor, na esperança de saírem daqui abençoados. Que nos vales que esse grupo está vivendo, eles possam, como Jó, não atribuir a ti falta alguma e não perder a fé. Porque este ano o Senhor nos disse em Deuteronômio, é uma terra de montes e de vales. Ainda passaremos por muitos vales, mas os olhos do Senhor estarão sobre esta terra até o fim do ano. Senhor Deus, nós queremos que o Senhor volte logo. Abra frentes de pregação do Evangelho para nós. Quando eu vejo essa igreja tão grande, Senhor, tão confortável, com esses bancos tão fofos, ainda há tanto lugar aqui, Senhor. Quem são os teus que estão nessa cidade, que precisam de um povo que prega a Bíblia aberta e que vai orar por eles? Onde estão as mulheres, Senhor, que estão abaladas emocionalmente, precisam do teu abraço, da tua cura emocional? Senhor, abençoe todos que se levantaram para o apelo nessa manhã. Essas pessoas não vieram aqui somente porque estão passeando. Elas priorizaram no teu santo dia estar na tua casa de oração. Como isso é importante, Senhor. Para mim é uma tristeza muito grande quando num sábado eu estou presa dentro de casa. E a pandemia fez isso conosco, mas o Senhor foi muito especial. O Senhor nos deixou a igreja virtual e invisível enquanto durou a pandemia. Sabemos que o Senhor vai soprar o seu milagre sobre o planeta para os próximos dias. Sabemos as promessas que o Senhor nos deu e que irão ser cumpridas. Perdoa os nossos pecados, torna o nosso coração alvo como a neve e nos ajude a sairmos daqui um povo de atitude. Que possamos não segurar para nós as verdades lindas e libertadoras que nós temos. 2022 será um bom e abençoado ano, pois o Senhor está entre nós.
Quebra de uma vez por todas, eu lhe imploro, pelo sangue de Jesus, o poder de Satanás em nossas vidas. Usa a nossa língua para o bem, aumente a nossa fé e seja tudo para nós. Eu quero terminar essa oração dizendo, Senhor, que nós te amamos, viu? Às vezes eu sei que não parece, mas olha o fundo do nosso coração, nós te amamos acima de tudo e de todos. Vem conosco para casa agora. Realiza sobre a nossa vida o teu querer e a tua vontade, não a nossa. E quando olharmos as coisas bem difíceis, que possamos pedir através da oração, abre os nossos olhos para que acreditemos em Romanos, que tudo contribui para o bem dos que amam a Deus. Te amamos, Paizinho querido. Pede para o seu filho voltar para nos buscar, porque esse planeta já venceu a validade. Conta conosco para pregar tua obra, Senhor. Que possamos ser boca de Israel, porque somos Israel de Deus nesta manhã. E certos de que fomos ouvidos, saímos daqui hoje pulando de alegria. Sabe por que nós vamos sair pulando de alegria? Porque enquanto estamos aqui te adorando, o Senhor habita no louvor. Que louvor lindo dessa manhã essa igreja teve hoje. Senhor, é por isso que eu creio no Senhor. Quando sairmos daqui, ali fora, em nome de Jesus, estará a resposta que tanto precisamos. Porque o Senhor é Deus de Israel, é Deus de Jó, é Deus de Eliseu, é Deus da turma de Fort Lauderdale, é Deus de todos os visitantes aqui nessa manhã, é o nosso Deus. Certos de que fomos ouvidos e abençoados nessa manhã, eu te agradeço demais pela tua presença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Gostaria que nessa manhã, ao terminar o culto, você fizesse um momento de compartilhamento. Você compartilhasse essa mensagem de hoje, que não é nossa, é do Senhor, com 5 pessoas que você conhece. E no sábado que vem eu vou estar aqui, lá na porta. Não vou poder abraçar vocês, mas eu gostaria que vocês trouxessem 3 visitinhas que você conhece. Tá bem? Que ali na porta eu estarei para receber essas 3 visitinhas, num papo assim muito especial com as suas visitinhas. Quem aceita o desafio pode levantar a mão? Estamos fotografando você. Deus abençoe vocês e um feliz sábado.